Mais uma questão semelhante à anterior. Como eu falei, essas questões sempre vêm, vira e volta tá vindo no Enem, vem nas universidades particulares. Provavelmente vai vir na prova simulada, enfim, né? Brincadeira. Vamos lá. Da página 210, um móvel de R$ 360 deveria ser comprado por um grupo de rapazes que contribuíram em partes iguais. Tá? Como 4 deles desistiram, os outros precisavam aumentar sua participação em R$ 15 cada um. Qual era a quantidade inicial de rapazes? Mesma ideia, só mudou o comando, o contexto. Inicialmente era R$ 360, eu não sei quantas pessoas vão dizer que era X rapazes. Então, se eu pegar 360 e dividir pela quantidade de rapazes, eu vou ver quanto cada um vai pagar. Chamou de Y. Beleza, tá aqui a primeira situação. Só que aconteceu? 4 desistiram. Então, é 360 por X menos 4 que desistiram. Não é isso? E cada um vai pagar Y, que é o valor, mais R$ 15 vai ter que aumentar para cada um. Então, bem aqui é um Y, tá? Tá um 4, mas é um Y. Beleza, então está aqui a segunda situação. Vou pegar essa situação, vou repetir. Só repetir aqui, ó. 360 por X menos 4 é igual. Quem é esse Y? 360 por X mais 15. Tá aqui a expressão que basta eu tirar o MMC. Aqui é o número 1. E o MMC, quando tiver letras e número, basta você fazer o produto. Então, x menos 4 vezes o 1 dá x menos 4. Aí você vai fazer, ó, presta atenção aqui, que falta completar. x menos 4 por x menos 4, ó, cancela esse com esse, quem sobrou? X vezes o 360, faltou o x aqui. Aqui, x menos 4 dividido para x, corta o x com o x, sobra x menos 4 vezes o 360, x menos 4. Perfeito. Agora, quando eu pego tudo isso e divido por 1, dá ele mesmo, dá tudo isso. Vezes o 15x, x menos 4, beleza. Mata bem a questão, deixa eu pegar meu apagador só para apagar essas linhas aqui que eu fiz. Ok. Aí vai ficar, então, ó. Uma vez que eu faço isso, eu posso cancelar esse e esse. Aí como que eu fiquei? 360x igual, distribuindo logo aqui, ó. 360x menos 1440 mais 15x ao quadrado menos 60x. Agora perceba que dá para eu cancelar esse aqui com esse, são simétricos, se eu mudar ele vai mudar de lado. Aí vai ficar 15x menos 60x, 15x quadrado menos 60x, menos 1440. E aqui, quando eu tenho nessa equação, eu percebo que dá para dividir tudo isso por 15. Então, 15x quadrado por 15 dá 1x quadrado. Menos 60x por 15 dá 4. E menos 1440 por 15 dá 96. Está aqui a mini equação do segundo grau, já reduzida. Aí, gente, tranquilo, ó. Calculo o A, que nesse caso vale 1, o B, que vale menos 4, e o C, que vale 96. Fórmula de Bhaskara. Delta, B quadrado menos 4AC, e o x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quando vocês resolverem isso por aqui, vocês vão encontrar o x' menos 8 e o x' igual a 12. Lembra, como a gente está falando de dinheiro, não vai servir o negativo, não convém como resposta, então a resposta vai ser 12. Então vai ter 12 rapazes no inicial. Ok? Então essas questões elas dão trabalho, não é isso? Tem que lembrar lá do MMC, mas dá para fazer depois só jogando a fórmula de baixo, que ela é bonitinho, ok? Gente, essa questão aqui, ela é um pouco mais aprofundada do conteúdo que foi mostrado para vocês.
certo? Então a gente vai encarar ela como desafio, vou mostrar aqui, vou explicar, mas a gente vai ter que se aprofundar mais na frente nela, certo? O primeiro caso é que a gente não estudou gráfico da função do segundo grau. Então, antes de eu começar a tentar resolver a questão, eu vou riscar todo esse quadro aqui, que é para explicar o que é uma função do segundo grau, certo? Toda vez que vier uma equação do segundo grau, o gráfico dela vai ser uma parábola. Então, isso aqui, ó, é uma parábola. Sempre vai ser uma parábola. Essa parábola, ela pode ter concavidade para cima ou para baixo, como está aqui. Então, ó, se eu continuar aqui, ela ia ficar assim, ó. Então, primeiramente, eu vou explicar toda a situação. Depois a gente vai resolver a questão. O que é que eu tenho que saber dessa parábola? Que aonde ela tocar no eixo X, é o que nós chamamos de X' e X2', ó. Vou chamar isso aqui X', isso aqui é o X2', porque ela tocou aqui no eixo X. Aonde ela tocar no Y, ela vai ser o C, esse ponto que está sozinho, certo? E se ela toca no X' e X2' é diferente, eu já sei que o delta é um número positivo. Já foi explicado. O que eu tenho que explicar para vocês, para te resolver essa questão? É que toda vez que eu for ver o crescimento de qualquer função, se ele me der o gráfico, eu saio da minha esquerda até esse ponto para a minha direita. Então perceba que esse gráfico ele é crescente até aqui e a partir daqui ele começa a decrescer. Tá? Então, nesse ponto aqui que ele é crescente, ele vai ter um valor para y e vai ter, vou apagar isso daqui, vai ter um valor para x. Isso aqui eu chamo de vértice. Que aqui vai ter o x do vértice e o y do vértice. Esse vértice, nessa situação, vai me indicar o máximo da função. Essa função ela cresce no máximo até aqui e a partir daqui te decresce. Para eu calcular esse x máximo, que é o x do vértice, e esse y máximo, tem fórmula para isso que ainda não foi mostrada. Eu vou mostrar aqui, para a gente logo fazer o conhecimento. Esse x do vértice sempre vai ser menos b sobre 2a. Isso aqui é uma fórmula. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Essas duas fórmulas aqui vai me dar o vértice da parábola. Lembrando que esse delta é aquele delta de baixo, cara. b quadrado menos 4ac. Certo? Então, assim, só para te resolver a questão. Apareceu o gráfico, é uma parábola do segundo grau. Como eu calculo o vértice, que pode ser o máximo ou pode ser o mínimo, que ela pode estar para baixo? Pela fórmula x do vértice e y do vértice, que é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Ok? De posse disso, dá para te resolver a questão agora. Vamos lá resolver a questão. A figura a seguir ilustra o movimento lançado de uma bola de basquete para a cesta. Né? Foi inserido no sistema de coordenadas cartesiana, que é x e y, que representa a trajetória da bola, de modo que a altura h da bola é dada pela função da distância horizontal pela equação. Ele está falando que h é a altura, é dada por essa função. O cara está aqui, ó. Quando ele lançou, essa é a altura da bola, vai descendo até cair na cesta. X com h e x em metros. Vou colocar bem aqui, funciona. Determine a altura máxima atingida pela bola. A altura máxima atingida pela bola é essa bem aqui, ó. Nesse ponto bem aqui, ó. É o máximo da altura que a bola chegou. Tá? Que no nosso caso, a gente indica pela h, porque já me deu a fórmula. Olha, gente, como fica fácil. Uma vez que eu sei calcular o x do vértice e o y do vértice, nessa equação, quanto é o a? Menos 0,1. Quanto é o b? 1,2. E quanto é o c? 2,5. Tirei o a, o b e o c. Vou jogar no x do vértice, ó.
menos b sobre 2a. Então quem é o b? 12. Então vai ficar 12 não. 1,2 menos 1,2, 2 vezes o a, que é menos 0,1. Então vai ficar menos 12, 2 vezes menos 0,1 dá menos 0,2. Menos com menos dá mais. E 1,2 dividido por 0,2 dá 6 metros. Essa é essa distância aqui, ó. 6 metros. Só que essa distância não é a altura máxima. O que ele quer é esse y aqui, ó. Então, ou eu jogo ali, acho o delta e jogo aqui, ou simplesmente, já que eu tenho o valor de x máximo, basta pegar esse x e substituir no lugar da equação. Então, o h vai ser menos igual 0,1 vezes o x, 6 ao quadrado, mais 1,2 vezes o x, que é 6, mais 2,5. Então, vai ficar igual a menos 0,1, 6 ao quadrado, 36, 12, 1,2 vezes 6, 7,6, mais 2,5. Multiplicando aqui, ó, 0,1 vezes 36 dá menos 3,6, mais 7,2 mais 2,5 dá 9,7, que somando dá 6,1. Ou seja, quando aqui for 6, esse cara aqui vai ser o máximo, é 6,1 metro. Não é isso? Tem alternativa? Tá aqui, alternativa A para marcar. Então essas questões a gente vai se aprofundar mais, porque esse é um conteúdo que a gente vai só expandir um pouco o conhecimento das funções do segundo grau. Beleza? Mas fica lá, dá uma olhada, podem fazer uma pesquisada, que a gente reforça aí quando as aulas normalizarem. Ok. Questão da OBMEP, Olimpíadas Brasileiras da Matemática, das escolas públicas. Questão interessante. Encontre as soluções no conjunto dos números reais positivos do sistema de equação. O que é um sistema de equação? É um sistema que tem várias equações e várias variáveis. Certo? Nesse caso, ele quer saber a equação. Ele quer saber quanto vale o x, quanto vale o y e quanto vale o z. Perceba que o x mais y mais z repete. Então, para fazer uma soma aqui, se eu somar aqui, vai ficar assim, ó. Vai ter bem devagar. X mais y mais z, mais y, x mais y mais z, mais z, x mais y mais z, igual a 26 mais 27 mais 28. Então, ó, perceba que eu somei todo de um lado para não alterar a soma tudo do outro. Agora, note que o x mais y mais z, eles estão repetindo. E se eles estão repetindo, eu posso colocar em evidência. Lembra que é colocar em evidência? A gente tira ele daí, x mais y mais z, e o que sobra eu coloco no parêntese. Então, se eu tirei esse daqui, quem sobrou? O x. Se eu tirei esse daqui, quem sobrou? O y. Se eu tirei esse daqui, quem sobrou? O z, que é igual, fazendo essa soma aqui, 81. Ok? Então vai ficar aqui x mais y mais z ao quadrado é igual a 81. Ele vezes ele mesmo dá ele ao quadrado. Então o x mais y mais z é igual a raiz quadrada de 81. Lembra que é mais ou menos? Só que aqui só quer um número positivo. Então eu chego que o x mais y mais z... Quanto é a raiz de 81? É 9. Pronto. Peguei só o positivo, já que ele fala no comando da questão que ele quer só os positivos. Agora, que eu já fiz essa soma, então eu posso dizer que isso aqui, ó, x vezes... Quanto é o x mais y mais z? 9 igual a 26. Aqui eu posso dizer que y vezes 9 é igual a 27. E aqui eu posso dizer que z vezes o 9 é igual a 28. Tá?
Então, passo 9, o x vai ser igual a 26 dividido para 9. Não dá para fazer mais nada, aguardo isso. Aqui o y vai ser igual a 27, né, dividido para 9, que dá 3. 3 vezes 9, 27, então y vale 3. E para terminar, o z vai ser 28 dividido por 9, que não dá para fazer mais nada. Então a solução, gente, a solução, isso aqui chama de terna, são 3 valores. O primeiro é x, o segundo é y, o terceiro é z. Tá? Então a solução aqui seria, quem é o x? 26 sobre 9, o y, 3, e o 28 sobre 9, que é o z. Matou a questão. Uma questão interessantezinha aqui das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que basta um pouquinho de esforço que dá para te fazer. Então, mais uma questão aqui interessante, né, da página 211, fala o seguinte: a raiz da equação, ele me dá uma equação do segundo grau, 2x² mais bx mais c, o b e o c eu não sei quanto vale, são, ó, legal, ele está me dando que o x' vale 3 e o x duas linhas vale menos 4. Nesse caso, ele quer saber qual é o valor de b menos c. Quanto é que vale isso? Legal. Eu já comentei com vocês em outras aulas que toda vez que ele me der raiz, são aqueles valores que eu vou jogar na equação e a resposta vai ser 0. Tá ok? Então, o que eu falo? Já que isso aqui são raízes, eu vou substituir na equação. Tá? É uma forma de fazer. Tá? Outra forma de fazer é jogando nas relações entre raízes. Aí fica a critério de cada um. Como nós já estudamos relações entre raízes, eu sei pela relação que x1 mais o x2 é igual a menos b sobre a. Lembra? Essa relação tem que estar na memória. E que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Tá? Então, se eu já conheço as relações entre raízes, melhor usar elas. Se não, eu pego esses valores, substituo no lugar do x e vou achar um sistemazinho lá para resolver a equação. Então, primeiramente, eu vou usar esse produto. x1 vezes x2 é igual a c sobre a, que está bem aqui, ó. Quanto é o x1? 3. Quanto é o x2? Menos 4 é igual a c sobre o a, que vale quanto a? O a vale 2. Então, ó, 3 vezes... Já está direto aqui, vou fazer até devagar aqui, ó. Vai ficar menos 12 é igual a c sobre a, tá? O a, no caso, vale 2. Jogo o 2 para cá, então tenho que o c vai ser 2 vezes o menos 12. O c vale quanto? Menos 24, como já estava indicado bem aqui, ó. Bom, se eu já tenho c, vou jogar agora na soma das duas raízes, ó. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. O b é o próprio b, tá? Então vai ficar, quem é o x1? 3. Quem é o x2? Menos 4. É igual a menos o b, que é o próprio b, dividido por a, que é 2. Tá? Então vai ficar, vou fazer para cá, vai ficar 3 menos 4 é igual a menos b sobre 2. 3 menos 4 dá menos 1. Joga esse 2 para cá, vezes 2 é igual a b, a menos b. Então vai ficar menos 2 igual a menos b, aí te define que o b é igual a 2. Ó. Esse aqui está menos, vem para cá mais. Esse aqui está menos, vem para cá mais. B vale 2. Então eu tenho c, tenho b. O que é que ele pede? B menos C. Ó. B menos C. Isso aqui é igual... Quanto é o B? A 2 menos o C. Menos 24. Tá? Então, vai ficar 2 menos com menos dá mais 24. Então, B menos C, 2 mais 24 dá 26
né? A resposta certa é a letra E e mata a questão. Uma outra maneira de nós fazermos isso era substituindo no lugar do x o 3 e depois no lugar do x o menos 4. Vai dar um sistema de equação, mas aí ia dar um pouquinho mais de trabalho e deixaria para vocês tentarem dessa maneira. Ok? Bom, então bem aqui a gente vai fechar o conteúdo da semana só resolvendo atividade. Eu quero que vocês foquem no livro de matemática do segundo bimestre. E eu quero que vocês façam todas as demais questões do livro, né? Aquelas que nós não fizemos, né? Perceba que nós fizemos várias questões, mas tem muitas questões aí para vocês. Então, vou contar com vocês para que vocês façam. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar por qualquer meio, né, de rede social aí, que a gente vai dar um jeito de tirando as dúvidas. Ok? Fique com Deus. Hashtag fique em casa. Grande abraço.